Fala, turma. Falar aqui do IRDM. Eu não costumo falar muito de papel. Gosto mais dos fundos de tijolos, então sempre trago novidades aqui. Aliás, gravo vídeos mais sobre fundos de tijolos. Até porque os fundos de papéis, eles não têm muitas mudanças de um mês para o outro. A gente vê pouca mudança. E os fundos de tijolos têm mais mudanças. Mas vamos dar uma olhada nesse fato relevante aqui. Esse aviso que saiu aqui do IRDM. Tem bastante mudança significativa. Eu era cotista desse fundo. Saí do fundo em 2022, porque já não gostei mais de algumas coisas que vinham acontecendo com o IRDM. Foi bem naquele início de problema com DEVA, HCTR e tudo mais. Então eu saí do IRDM nessa época, né? Então vamos ver o que o fundo está propondo de mudanças aqui. A reorganização do IRDM com o IRIM, essa é uma questão que foi levantada umas semanas atrás, né? Será que o IRDM vai para dentro do IRIM, ali dentro, tal, para reorganizar totalmente a casa do IRDM, lá dentro do IRIM? E aí ficou cogitando, parece que teve uma entrevista ali do gestor que falou que não tinha nada disso ainda, e aí agora vem essa ideia aqui, né, de fazer uma AGE para emissão de cotas, a gente vai ver isso aqui, e aí para incorporar o IRDM para dentro do IRIM. Tem que sempre lembrar que o IRDM hoje ele não tem taxa de performance, o IRIM tem. Então, cotistas do IRDM, se toparem, se aceitarem, lá para dentro do IRIM, vão começar a pagar uma taxa de performance, né? Assim, o que eu penso em taxa de performance? Depende muito se o fundo traz resultado ou não. A gente vê fundos de tijolos, como o HGRU, que tem taxa de performance, se eu não estou enganado, e eles trazem ali um resultado bem interessante para o cotista. Então, sempre vai depender do fundo, da gestão, se ela faz um bom trabalho ou não. Tá, passamos essa parte aqui, né? A ideia aqui reorganização visa consolidar as carteiras de investimento do IRIM e do IRDM, ampliando a escala, liquidez e diversificação da carteira do IRDM, que passará a deter de forma combinada imóveis, CRIs, cotas de outros fundos e ações ligadas ao setor imobiliário. Vai ficar um hedge fund da vida aqui, né? A realização de uma assembleia extraordinária do IRDM para que a aprovação da 13ª emissão de cotas. E qual que é a ideia aqui? Captar recursos necessários para a aquisição total ou parcial de cotas de um fundo imobiliário de tijolo. Isso mesmo, tijolo. O pagamento pela aquisição poderá se dar total ou parcialmente pela subscrição e integralização das cotas de emissão do IRDM pelo investidor mediante a integralização dos ativos. Após a conclusão da oferta do IRDM, a realização então de uma Assembleia Geral Extraordinária do IRDM a ser realizada de forma não precisa para deliberar a dissolução e liquidação do IRDM mediante a integralização de cotas dos ativos da carteira do IRDM para o IRIM. E aí, junto com isso, vai ser feita uma AGE lá junto com a AGE do IRDM, vai ser feita também uma assembleia lá no IRIM, a ser realizada de forma não presencial para deliberar sobre a aprovação da nova emissão de cotas do IRIM. Encerrada a oferta e aprovada a AGE do IRIM, o IRDM passará a ser composto exclusivamente por cotas do IRIM e Caixa, sendo então liquidado em passo subsequente com a transferência de cotas do IRIM e eventuais recursos em caixa aos cotistas do IRDM. A gente já vai dar uma olhadinha aqui embaixo para ver como é que vai ficar, né? Tem um desenhozinho aqui explicado, gráficos aí de como é que... Gráficos não, né? Esses slides aqui, como é que vai ficar a situação, como é. Então aqui, o passo a passo. Passo 1, oferta IRDM, oferta primária até 120 milhões, vai de caixa para ativos ou caixa. Qual a ideia aqui? Recursos da oferta serão utilizados majoritariamente para a aquisição de cotas de um fundo que detém um ativo estratégico de tijolo. Aqui me parece que é um mono imóvel, que está aqui embaixo, a gente já vai dar uma olhada, já podemos dar uma olhada, né? Aqui é um fundo com prédio comercial de alto padrão, me parece que é um mono imóvel, né? Um único imóvel ali, mais locatários ou um só locatário, a gente ainda não sabe. Mas é um único imóvel do segmento de lajes que eu olho que sim, que é o pior segmento que se tem, mas poderia ser um galpão, poderia ser imóveis de renda urbana, mas o pessoal foi para as lajes, tudo bem, né? Oferta então do IRIM, passo 2, oferta primária até 3,5 bi, caso aprovação em AGE, o IRIM fará uma oferta primária de até 3,5 bilhões ao nível patrimonial. Caso aprovado, o IRDM subscreve a oferta do IRIM, IRDM e IRIM distribuirão o resultado retido aos respectivos cotistas. E aqui então termina, passo 3 aqui, né?
vai terminar. Então o IRDM integraliza a oferta do IRIM, integrando a totalidade de seus ativos e recebendo em troca as cotas do IRIM. IRDM realizará a amortização total, deixando de existir. Só tem que prestar atenção aqui que será parte aqui a amortização, onde o cotista vai ter que declarar, se tiver o lucro, né, na operação toda aqui, tem que ver seu preço médio, e aí vai ter imposto a se declarar e pagar, né, imposto de 20%. Aí você vai ter que entrar em contato com a gestão, informar teu preço médio à gestão, para eles fazerem o cálculo e ver se você vai pagar o imposto ou não. Os cotistas do IRDM receberão via amortização cotas do IRIM e uma parcela em dinheiro, conforme exemplificado nos próximos slides, que está aqui embaixo. Eu vou direto para cá, que tem os slides, mas eu vou direto para cá, que aqui a explicação fica bem fácil. Uma cota do IRDM será equivalente a 0,9 cotas do IRIM. Exemplo, cotistas que detêm 10 cotas do IRDM receberia 61,8 amortização e rendimento e 9 cotas inteiras e 0,05 fracionadas do IRIM. Aqui tem imposto para pagar, tá? Então o cotista ele vai ter que pegar essa alíquota de ganho de capital, que é de 20%, que é o imposto retido por cota, devido por cota. Então a amortização paga ao cotista será líquida do imposto devido. Tem que fazer o cálculo, né? Que o pessoal está trazendo a explicação. A amortização do IRDM com entrega de cotas do IRIM é considerada para fins de regulamentação equivalente a uma venda de cotas do IRDM. Devido a isso, eventual ganho de capital é sujeito à tributação para os cotistas do IRDM. Caso o cotista do IRDM não informe o seu custo médio, será assumido pelo administrador o menor preço histórico, 57,51, para fins de cálculo de imposto. Pois é, aqui eu acho que vai ser poucos os cotistas que talvez vão ter um lucro aqui, né? Já que o preço médio tende a ficar acima dos 100 para muita gente, em 90, em 80. Então, talvez por isso muita gente não vai pagar. Esse 0,5 fracionado aqui do IRIM, 0,5 fracionado, a gente não tem cota fracionada ali no mercado, né? As cotas fracionadas serão automaticamente vendidas em leilão a mercado e creditado na conta do investidor. Então você recebe 9 cotas inteiras e o que sobrou ali de fracionado você recebe também em dinheiro, né? Então aqui nós temos mais exemplos. Eu vou ficar lendo esses exemplos aqui, mas se você é cotista do fundo, dá uma olhadinha nesse informe, nesse prospecto aqui do fundo. E aqui nós temos o cronograma também, né? O que eu acho disso tudo, né? Eu acho que o IRDM está tentando fazer o quê? Está tentando recuperar, vamos dizer assim, a sua cara ali no mercado, né? Porque lá no passado, em 2020, 2021, o IRDM era um fundo que muita gente falava, tanto é que a cota chegou a custar, se eu não me engano, quase R$150 no auge, né? E aí muita gente ficou eufórica com o fundo, até teve um grande influenciador ali que comprou cotas do IRDM a 150, porque a justificativa era de que não tinha outra coisa melhor para comprar e tudo mais. Então assim, o fundo ele está tentando retomar o prestígio, né? Acho eu que seja isso, né? Vamos ver aqui ó, o máximo, 152,28 é o que custou a cota. Então o fundo ele vem tentando buscar o prestígio, era essa palavra que eu estava tentando encontrar antes, em relação aos seus pares, mas não sei se recupera, tá? Nessa junção aqui, nessa incorporação aqui, inicialmente o fundo tende a pagar um dividendo maior para o cotista, ele vai arrumar a casa mais rapidamente, porque os preços médios, os fundos que tem lá dentro tendem a zerar, com isso o IRIM ali tende a girar mais o patrimônio, mais rapidamente do que a IRDM poderia fazer. Então assim, tem seus lados prós, tem seus lados contras, vai do investidor buscar entender se vai trazer benefícios, porque aqui os benefícios, eles vindo, é algo assim, no médio para o longo prazo, porque até agora vem destruindo o valor. E inicialmente tende, entre aspas, a destruir valor também, apesar de entregar um dividendo maior no início, no curto e médio prazo, tende a não entregar esse valor que o cotista pensa, né? Porque você tem que pensar o seguinte, o fundo ele está pagando muito mais dividendo agora, tá? Mas o teu principal, aquilo que tu
investiu no fundo ao longo dos anos. Imagina que você é investidor de 2020, 21, 22. Ao longo desse tempo, teu patrimônio principal, considerando o dividendo, obviamente que você recebeu, tem que considerar, mas ele foi crescendo esse bolo ou não foi crescendo? Então isso precisa ser considerado na conta. Não adianta, mas agora está recuperando, ele está pagando R$2 de dividendo. Vamos imaginar que por 24 meses o fundo pagasse R$2 de dividendo. O quanto isso recupera? A cota tende a subir proporcional? Quanto proporcional isso precisa subir para você? Você que está investindo desde 2020, 2021. Se eu tivesse no fundo, né, que eu comecei lá em 20 para 21 e fiquei até 22 no IRDM, se eu tivesse indo no fundo, o quanto eu ali de fato precisaria de tempo para recuperar o valor que eu investi desde 2020. Né? Então isso tem que ser levado em conta. Né? Eu sinceramente caí fora do fundo, como eu disse. Entendo o que a gestão está fazendo aqui, mas veja, né? Os caras têm taxa de performance aqui, coisa que aqui não tinha. Então, tudo bem, mas o cara vai trabalhar, eles vão trabalhar. Só que assim, né, gente? É a mesma gestora aqui. Assim, fizeram cagadas aqui, tudo bem que aqui mudou, né? O gestor mudou, o que estava aqui saiu e tal. Eu sempre penso assim, ó. O preço médio do IRDM no seu portfólio de FIIs, eu estou enrolando aqui porque vou abrir o relatório aqui do IRDM para trazer um complemento aqui, mas o preço médio do IRDM nos seus ativos, deixa eu só abrir aqui para eu continuar depois o raciocínio. Deixa eu pegar o relatório, que eu quero dizer, né? Eu preciso do relatório aberto para poder mostrar e aí fazer o meu comentário aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, né? Deixa eu pegar... Deixa eu descer um pouco mais aqui. Aqui, né? Deixa eu dar um zoom. Então a gente olha aqui, por exemplo, os fundos imobiliários que eles têm em carteira. Né? E a gente olha o preço médio, por exemplo, que eles têm aqui. Preço médio Endeva, 101. Né? O preço médio... eles, pelo visto, se desfizeram. Fazia tempo que eu não abria a carteira aqui do... HCTR está aqui. 119. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu estava falando ali da gestão do IRDM, de eles estarem buscando se reencontrar, trazer retorno para o cotista e tal. E eu quis dizer que cabe a você, cotista, ver se dá para confiar ou não. Só que quando eu olho para isso aqui, esses preços médios aqui, comprados, ó, o VSLH11 a R$10, o TORD a 62,81, o VPPR11, né, o preço médio desses fundos imobiliários aqui, foi comprado na época, principalmente falando dos papéis, fazia sentido pagar tão caro naqueles papéis. O pessoal é profissional, eu estou falando sério aqui. Quando eu falo profissional, é um pessoal que tem certificados, são certificados, passaram por provas, é gente que entende muito mais do que eu sobre investimento, pelo menos deveria entender. Né? Eles estão no mercado, eles estão respirando isso aí muito mais do que eu, ou você, investidor. Só que a gente, investidores simples, a gente sabe que papel não dá para comprar acima do VP. A depender do papel, risco, taxas, quais são os devedores, dá para esticar um pouquinho, pouca coisa. É isso, essa é a margem de segurança na papelada. E aí o pessoal ali comprando muito acima, aí fica aquela coisa, comprou para ajudar amiguinhos na época, enfim, né? Não vou entrar nessas especulações aqui. Então cabe a você, cotista do IRDM e do IRIM, obviamente, ver se faz sentido aprovar isso aqui tudo ou não, né? Mas isso é o que nós temos inicialmente aqui a respeito do IRDM e do IRIM, né? Mudanças à vista.